soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história de Daniel na cova dos leões. Era uma vez um rei chamado Dario. Ele era rei na Babilônia, um reino muito grande da antiguidade. O reino de Dario era tão grande que ele tinha muitos ajudantes. Um dos ajudantes do rei Dario se chamava Daniel. Ele era diferente dos outros ajudantes, porque ele era hebreu. Por isso, acreditava no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que criou todas as coisas. Por isso, ele fazia seu trabalho de ajudante com muito capricho e dedicação. E isso deixava o rei Dario muito feliz. Mas tinham alguns ajudantes que não gostavam de Daniel, porque tinham inveja dele. Então, eles bolaram um plano para se livrar dele. Primeiro, eles ficaram observando Daniel de perto para ver se pegavam ele fazendo alguma coisa errada. Mas não deu certo, porque não encontraram nenhuma falha em Daniel. Ele amava muito a Deus e por isso era sempre obediente e dedicado em tudo o que fazia. Daniel orava 3 vezes por dia e os ajudantes invejosos não gostavam dele e perceberam que ele fazia isso e tramaram um plano malvado. Eles foram até o rei Dario e falaram para ele que seria bom que ele criasse uma lei que proibisse as pessoas de adorar a outro que não fosse o rei Dario. Eles ainda falaram que o castigo para a desobediência a essa lei seria a cova dos leões. O rei, sem saber que eles estavam bolando um plano malvado, assinou a tal lei. Daniel ficou sabendo da nova lei, mas ele sabia que precisava obedecer a Deus, mesmo que fosse contra a lei dos homens. Ele sabia que ao orar estava arriscando sua própria vida, mas preferiu obedecer a Deus. Por isso, Daniel continuou orando a Deus 3 vezes por dia. Os ajudantes invejosos que não gostavam de Daniel ficaram só esperando ele orar para denunciar ele ao rei. Quando eles denunciaram Daniel ao rei Dario, ele ficou muito triste, porque gostava muito de Daniel e sabia o quanto ele era dedicado e caprichoso em seu trabalho. Mas como ele tinha assinado a lei, ele não podia impedir o castigo de Daniel. Então, Daniel foi condenado à cova dos leões. O rei foi então falar com Daniel e disse que gostaria muito que o Deus dele o livrasse da morte. Em seguida, Daniel foi jogado na cova dos leões. Naquela noite, o rei Dario ficou tão preocupado com Daniel que não conseguiu comer nem dormir. E quando o dia amanheceu, ele foi correndo até a cova dos leões para ver o que tinha acontecido.
Quando o rei chegou lá, teve uma surpresa muito grande. Daniel estava vivo. Os leões nem sequer tocaram em Daniel. Deus deu a ele um grande livramento. E quando Daniel saiu da cova dos leões, disse ao rei que seu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito feliz por Daniel, mas ficou furioso com os ajudantes invejosos que tinham tramado esse plano tão malvado. Por isso, condenou eles à cova dos leões e eles não tiveram livramento. O rei Dario ficou impressionado com o poder de Deus. A obediência a Deus é sempre o melhor caminho a seguir. Chegou a hora de ir dormir. Deus abençoe o seu soninho. Amém.